Estamos no século 22, ano 2230. 100 anos se passaram desde o desastre, o evento que colapsou a Terra e deixou o mundo irreconhecível. As nações caíram, os oceanos subiram, e o céu tornou-se uma abóbada de veneno e tempestades ácidas. No meio desse caos, apenas algumas cidades resistiram, e entre elas está Iron City Avalon, uma fortaleza impenetrável, reestruturada após o desastre para suportar ataques, tremores e o colapso da própria civilização. Hoje, ela é a cidade mais resistente que existe, um bastião da sobrevivência, mas também uma prisão. E é para lá que esses 4 personagens estão sendo levados, em direção ao inferno de aço. Avalon, a grande prisão de ferro, onde ninguém sai vivo. As luzes de Iron City Avalon piscam lá embaixo. Um mar caótico de cores frenéticas, saturadas, que se mesclam à escuridão como veneno se dissolvendo em água. Dentro do ônibus voador, eu sentia cada sacolejo a cada rajada de vento, e o som incessante dos propulsores, falhando em intervalos irregulares, me faz segurar o fôlego. O céu, ou o que restava dele, era um manto sufocante de fumaça e nuvens carregadas de chuva ácida. Um negrume tão intenso que a luz natural era engolida sem piedade. A cidade, abaixo de mim, parecia viva, mas não do jeito natural, e sim com um desejo insaciável, como uma fera à espreita, pronta para engolir qualquer um que ousasse encará-la por tempo demais. Dentro do ônibus, o silêncio era quase insuportável. 40 de nós, todos apertados nos assentos metálicos e frios, vestindo uniformes cinzentos que não faziam distinção entre quem éramos ou quem fomos. As luzes da cidade refletem no meu rosto, distorcendo as feições, lançando sombras, o que torna o meu semblante angular e irreconhecível. Os olhares vazios e mortos, como se a última gota de esperança já tivesse sido drenada. E eu sentia, junto com eles, o medo denso, pairando como uma névoa espessa, agarrando-se à pele. Ninguém ousava falar. O único som era o zumbido dos motores, e vez ou outra, o suspiro abafado de alguém que tentava respirar profundamente, sem sucesso. Mas algo me deixava inquieto no fundo do ônibus. 4 figuras estavam desacordadas. Eu olhava para elas e sentia um estranho vazio. Pareciam calmas, serenas, o que era quase uma afronta naquele pesadelo flutuante. Estávamos todos enjaulados, mas a verdade é que ninguém ali sabia realmente para onde estávamos indo. Ou sabíamos. Sabíamos que aquele ônibus não estava nos levando para qualquer destino comum. Aqui era o fim da linha. À frente, a prisão finalmente surge no horizonte. Uma estrutura de 100 andares de aço frio e impenetrável. Uma torre que se elevava até tocar o céu morto. As luzes da construção brilhavam como olhos de uma máquina gigante, observando, calculando. Era o tipo de lugar de onde ninguém voltava. E no fundo, todos ali sabiam. Sabíamos que também não haveria retorno para nós. Foi então que o silêncio começou a se quebrar. Lá no fundo do ônibus, uma das 4 figuras desacordadas se mexeu. Um movimento sutil, quase invisível, mas suficiente para chamar minha atenção. Eu me virei no assento, tentando enxergar melhor. O cara era magro, com o corpo frágil e encolhido, como alguém que passou a vida se escondendo do mundo. O tipo de pessoa que você poderia encontrar atrás de um computador, em uma sala escura, alguém que passaria despercebido se cruzasse com ele na rua. Roupas largas, óculos tortos, cabelo desgrenhado. Ele parecia totalmente fora do lugar. Enquanto ele se remexia, os outros 3 continuavam imóveis, como estátuas. Olhei ao redor e vi os rostos dos outros passageiros. Cada um carregava marcas de uma vida dura. Cicatrizes, músculos rígidos, ombros largos, perigosos. Eu não precisava ouvir suas histórias para sentir isso. Não eram pessoas que se assustavam facilmente, mas agora, assim como eu, estavam claramente apavorados. E aí estava ele, o completo oposto. Frágil, deslocado, como se tivesse caído acidentalmente no meio de um pesadelo que não lhe pertencia. Por que ele está aqui? Me perguntei. Não fazia sentido. O que alguém tão fora do lugar estava fazendo a caminho de um destino tão sombrio? Ele parecia uma dessas pessoas que você vê nas ruas de Iron City Avalon, cabeça baixa, sempre evitando qualquer problema, focado em seu próprio pequeno mundo. Mas agora ele estava acordado, piscando os olhos, tentando entender onde estava. O que ele fez? O que alguém como ele poderia ter feito para acabar sendo jogado nesse inferno junto com o resto de nós? Essa pergunta me arrepiou desde o meu córtex frontal até o meu implante do canal muscular, se é que você me entende. Sua presença era um enigma. Eu não conseguia tirar os olhos dele. No meio de todos nós, endurecidos pela vida, ele parecia um erro no sistema, uma falha no código. Se
Estávamos ali por nossos crimes, nossos erros, nossas traições. O que esse cara, com aquele corpo frágil e olhos assustados, tinha feito para merecer o mesmo destino? Meus pensamentos rodopiavam, procurando por respostas, mas a cada novo tremor, do ônibus, e a cada nova piscada dos olhos dele, tudo fazia ainda menos sentido. Eu continuei observando aquele cara, meio perdido, piscando como quem sai de um pesadelo e tenta entender o que está acontecendo ao redor. Ele se movia devagar, cada gesto hesitante, como se o corpo ainda estivesse despertando. Seus olhos vagavam pelas paredes do ônibus, pelas janelas, pelos outros passageiros. Era óbvio que estava confuso, sem saber onde estava ou porquê, mas aí algo mudou. Quase imperceptível. Mas eu vi. O vazio no olhar dele desapareceu, e a expressão relaxou de repente, como se ele tivesse se lembrado de algo importante. Aquele ar perdido sumiu, dando lugar a uma clareza perturbadora. Ele sabia exatamente onde estava agora. Eu vi isso quando os olhos dele se moveram pelo ambiente de novo, mas de um jeito diferente. Primeiro, ele olhou para os outros 3 que ainda estavam desacordados. Respirou fundo, e o que parecia medo antes se transformou em algo mais. Um alívio quase. Como se finalmente tivesse reconhecido alguma coisa ou alguém. Aqueles 3 não eram estranhos para ele. Isso ficou claro. Havia algum tipo de conexão ali, uma cumplicidade. A tensão no rosto dele deu lugar a uma calma esquisita, uma certeza de que ele não estava sozinho. Eu ainda estava processando essa mudança quando senti um toque brusco no ombro. Virei a cabeça e dei de cara com um dos guardas, um brutamontes em um uniforme apertado, me encarando com uma expressão fria. "Senta direito, vamos aterrissar", ele rosnou, a voz tão dura quanto o aço da prisão que se aproximava. O jeito como ele falou não deixava espaço para questionamentos. Então eu me ajeitei no banco, quieto, tentando não chamar mais atenção. Mas enquanto me endireitava, perdi de vista o nerd. Quando olhei de novo, ele estava imóvel, os olhos fixos em algo que eu não conseguia entender. O que ele estava pensando? A calma que antes parecia absurda, agora me incomodava profundamente. Era como se ele tivesse deixado de ser uma vítima aterrorizada e de repente soubesse de algo que ninguém mais ali sabia. Talvez um plano, talvez estivesse jogando um jogo que eu não conseguia ver. Só que naquele momento, com a aproximação daquela torre-prisão monstruosa, todo o foco que eu tinha sobre ele se dissipou. A estrutura colossal de aço crescia na minha visão, engolindo um horizonte pela janela. Eu sabia, lá no fundo, que não importava o que aquele cara pensasse, ou o que ele soubesse. Nada ia nos salvar agora. O ônibus voador estremeceu com força enquanto descia. O guarda brigou com alguém no fundo do ônibus, mas eu não quis olhar para não sofrer retaliações. Quando ele voltou, não era mais o mesmo que havia me mandado sentar direito. Era um dos caras que estava desacordado. O que está acontecendo? Meu coração começou a disparar. O que será que vai acontecer agora? Os propulsores rugindo como se lutassem contra o peso sombrio do nosso destino. A prisão de 100 andares se erguia à nossa frente. Uma muralha infinita de aço, banhada por luzes brancas que pareciam engolir qualquer traço de esperança. O vento lá fora, carregado com a sujeira e o veneno de Neon City, uivava ao nosso redor. Quando as portas do ônibus se abriram, uma lufada de ar frio nos atingiu, seca e estéril. O tipo de ar que você só sente em lugares onde a vida vai para morrer. O cara que trocou de lugar com o guarda não perde tempo encenando e começa a... Desceram empurrando e gritando, forçando cada um de nós a nos levantarmos e marcharmos para fora. Um brutamonte uniformizado, mas eu sabia quem realmente ele era. "Mexa-se!" Ele vociferou, a voz tão fria quanto o aço da prisão que nos esperava. Como ele consegue encenar tão bem? Ele só pode ser alguém que já trabalhou em um lugar como o exército. Talvez um soldado de elite. Ninguém aprende isso sem ter vivido. Não havia espaço para resistência. Obedecemos em silêncio, como gado marchando para o matadouro. Desci os degraus do ônibus e senti o chão gelado de metal sob meus pés. O peso daquele lugar já nos esmagava, mesmo antes de entrarmos de fato. Ao meu redor, os outros prisioneiros marchavam em fileiras, rostos vazios, olhos fixos no nada. Todos pareciam ter aceitado o fim. A inevitabilidade do que estava por vir. Mas então, meus olhos encontraram o nerd novamente. Algo nele tinha mudado, e aquilo me perturbava. Não era mais o homem frágil e confuso que eu tinha visto acordar. Agora ele andava com firmeza, os ombros eretos, os passos seguros. Havia uma precisão quase calculada em seus movimentos. O que aconteceu com ele? Era como se, de repente, ele soubesse exatamente onde estava e o que tinha que fazer. Enquanto marchávamos em direção ao interior daquela prisão colossal, uma coisa era certa. Esses caras eram diferentes. Muito diferentes.
E de alguma forma, eu sabia que, qualquer que fosse o destino que nos aguardava, eles estavam no centro de tudo. Tudo o que aconteceu até agora me levou a este momento. Mas para entender o que está por vir, preciso voltar. Voltar até o momento em que o nerd acordou, frágil e perdido. É a partir dele que a história realmente